Olá, pessoal. Eu sou o professor Josivaldo Chaves. Por aqui nós abordamos temas polêmicos que prendem a mente de muitos e que, de certa forma, a maioria as tem como verdade absoluta. Neste vídeo eu trago uma explicação abrangente e imparcial sobre seita. Essa palavra que foi rotulada para designar ou julgar ou preconceituar principalmente as organizações religiosas ou religiões. Vamos começar pelo conceito e essência da palavra seita. Depois passaremos para o uso histórico e social do termo e finalizaremos com a visão contemporânea. Vejamos então a palavra seita sob o aspecto da etimologia e significado original. A palavra seita vem do latim secta, derivada do verbo sequi, que significa seguir. Veja bem, significa seguir originalmente. Seita queria dizer um grupo de pessoas que seguem um mestre ou uma doutrina ou uma escola de pensamento ou modo de vida específico. Ou seja, no início não havia carga negativa remetida ao termo seita. Digo, o mundo ainda não tinha rotulado o termo seita algo ruim ou algo maldoso. Seita era simplesmente um caminho seguido por alguém, um modo de viver ou crer diferente. Na Roma antiga, o termo era usado tanto para filosofias, como a seita dos estoicos, quanto para correntes religiosas, como os primeiros grupos cristãos, que eram vistos como uma seita do judaísmo. Veja bem, seita do judaísmo, quer dizer, aquele que seguem o judaísmo. Perceba que o termo seita era usado pelos romanos para designar os seguidores do judaísmo. E, ao mesmo tempo, poderia ser usada pelo judaísmo para designar o estoicismo dos romanos. Vejamos agora a seita sob o aspecto da evolução histórica e social do termo, com o passar dos séculos. Principalmente após o cristianismo tornar-se religião oficial do Império Romano, o termo seita passou a ter uma conotação pejorativa. As instituições religiosas dominantes começaram a usar a palavra para se referir a grupos dissidentes ou heréticos, ou doutrinas que se desviavam da ortodoxia ou movimentos não reconhecidos oficialmente. Assim, seita passou a ser associada à rebeldia doutrinária, erro teológico ou até ameaça à ordem religiosa e política. Durante a Idade Média e o Renascimento, qualquer grupo que fugisse de uma doutrina dita oficial, como os cátaros, os valdenses ou mais tarde os protestantes, era facilmente rotulado de seita. Veremos agora a seita sob o aspecto da abordagem sociológica e psicológica. Na sociologia da religião, a palavra seita tem um sentido mais técnico e neutro. Autores como Max Weber e Ernst Troelt diferenciam igreja e seita. A igreja é uma instituição ampla, organizada, integrada à sociedade, que busca aceitação social, enquanto que a seita é considerada um grupo voluntário, com forte coesão interna, regras rígidas e um sentido de pureza ou exclusividade. Então, de acordo com Max Weber e Ernst, uma seita, nesse contexto, é um grupo que acredita ter a verdade original e costuma exigir comprometimento total de seus membros. Sendo assim, fica muito claro e entendido que todas as igrejas e religiões são grupos voluntários, com forte coesão interna, regras rígidas e um sentido de pureza ou exclusividade. Logo, podemos considerar que ambas são seitas. Agora, com relação à psicologia social, o termo seita é usado para descrever grupos com forte controle mental e emocional, que podem ou não ter viés religioso, que na maioria exigem obediência incondicional a um líder, limitam o pensamento crítico e utilizam mecanismos de isolamento, medo ou culpa para manter a coesão. Então, diante desse mecanismo de coesão e imposição de algo para provocar medo e culpa
nós podemos enfatizar mais uma vez: todas as igrejas e religiões são consideradas seitas. Daí é importante comentar que existem seitas filosóficas, espirituais e até políticas. Todas elas funcionam como espaços de estudo e vivência alternativa. O problema começa quando há violação da liberdade individual, exploração emocional ou financeira ou abuso de poder. Vamos ver agora o que é a seita sob o aspecto do uso contemporâneo. Hoje, o termo seita é muito sensível e contextual, porque se tornou pejorativo. Uma vez que foi rotulado, como foi comentado no início do vídeo, na academia, prefere-se usar expressões como novos movimentos religiosos ou grupos alternativos de fé, para evitar preconceito. No uso popular, ainda se emprega seita para indicar grupos vistos como estranhos, fechados ou radicais. No campo jurídico e de direitos humanos, fala-se em seitas destrutivas ou grupos coercitivos quando há manipulação, violência ou coerção. Em resumo, igrejas e religiões podem ser consideradas seitas no aspecto etimológico. Seita é segmento, é modo de vida, é linha de pensamento. No aspecto histórico, seita é grupo dissidente ou divergente, seja religioso ou político. No aspecto sociológico, seita é comunidade pequena, coesa, com alta exigência moral e doutrinária. No aspecto psicológico, seita é um sistema de influência e controle sobre crenças e comportamentos. No aspecto contemporâneo, seita pode ser designar tanto grupos espirituais alternativos quanto movimentos de manipulação e dependência emocional. Perceberam, senhores e senhoras que são líderes de igrejas e religiões, que vossas instituições são seitas. Podemos considerar todas elas como seitas. Então é isso. Eu encerro por aqui. Por favor, deixe o teu like e se inscreva no canal. Obrigado.